Paz do Senhor a todos, tudo bem? Nós gostaríamos de fazer um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, lição com jovens. O vídeo cortou um pouquinho ali, a gente vai tentar fazer pelo menos 2 ou 3 slides para ilustrar, para ficar mais fácil um pouquinho a compreensão de todos, mas nós estaremos estudando sobre o livro de Josué, Fé e Obediência no livro de Josué. E o título aí geral da nossa lição é Tempo de Conquistas. É um trimestre novo que está chegando, né? Nós temos aí listado todas as 13 lições que nós estaremos estudando nesse trimestre. Importante a participação de todos. Nós ainda não sabemos quando teremos as nossas atividades normais na igreja, né, em comunhão com os irmãos, mas o Senhor tem preparado os meios de comunicação, as redes sociais, então nós não podemos parar, nós precisamos estar sempre em contato com o nosso Deus. E apenas trazendo aí todos os títulos, o comentarista, nosso irmão Reinaldo Odilo, a lição 1, que nós estaremos falando um pouquinho hoje, de forma bem resumida, livro de Josué, Tempos de Conquistas. Lição 2, o chamado de um líder. Lição 3, preparativos para a conquista. Lição 4, vencendo os obstáculos. 5, confirmando o conserto, o encontro com Deus. Lição 6. Lição 7, derrotando o primeiro inimigo. Lição 8, a batalha contra Ai. Lição 9, os gibeonitas enganam Josué. A lição 10, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Uma herança conquistada pela fé é a lição 11. Lição 12, a cidade de refúgio são estabelecidas. E lição 13, renovando a aliança. Então, assim, temos lições poderosas, né? Eu já dei uma olhada geral na nossa revista. Realmente nós temos algo especial para aprender do nosso Deus nesse tempo diferente, nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão com medo, onde as pessoas estão preocupadas com o futuro, mas o Senhor Deus tem uma mensagem de conquista, uma mensagem de vitória para o seu povo, que é isso que o nosso Deus faz, né? Ele sempre tem um escape e ele nunca desampara o seu povo, ele nunca desampara os seus. Então, convido para que vocês estejam ligados, incentivo a todos a ler esse livro de Josué, considerado aí o primeiro livro histórico da Bíblia, né? Da Bíblia. Então, você leia e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e também preparar o seu coração para um tempo de vitória, um tempo de conquistas. Por que não? Né? Enquanto muitos estão desesperados, nós estamos crendo no milagre do nosso Deus para as nossas vidas, no milagre de Deus para a nossa nação, para a nossa cidade. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, nós vamos sair diferentes, né? Sair melhores. Voltar ao normal não é uma opção. Isso eu coloquei lá no grupo da Almadege, que nós precisamos sair dessa situação melhores do que já fomos, né? Igual, voltar à normalidade, não. Nós precisamos ser mais crentes, mais próximos do Senhor. O Senhor tem nos ensinado a realmente nos aproximar mais dele. É bem verdade que muitos vão aproveitar para se distanciar, mas você que tem temor do Senhor, saiba que Deus está no controle de todas as coisas e te chama para um tempo de vitória. Então, vamos juntos meditar rapidamente, né, apenas um pequeno resumo para que os nossos corações estejam abertos para as próximas lições, onde nós teremos o nosso irmão Jefferson também, o nosso professor, que estará conosco, todos os alunos. Nós estamos programando aí uma aula, mesmo de forma virtual, mas com a participação dos nossos jovens. Eu confesso que eu não sei dar aula sozinho, né? Apenas, né? Isso é algo novo para a gente está tentando se acostumar, então até perdoe as nossas falhas, porque nós gostamos da interação, de fazer os irmãos participarem, todos os jovens fazer suas perguntas, as suas considerações,
Eu acho que esse processo de aprendizagem onde você se expressa, você fala, você já tira suas dúvidas e eu, pelo menos como professor, eu acabo aprendendo bastante quando surgem as dúvidas, surgem os comentários, então nós vamos aprendendo junto. Mas é tudo uma permissão de Deus, tudo é esse tempo diferente, eu tenho certeza que Deus vai nos dar vitória em todas as coisas. Entrando no resumo da nossa lição, nós temos 3 tópicos, a serem discutidos nessa lição. O primeiro fala o livro de Josué, então dá um panorama desse livro de Josué. Depois fala um pouco do propósito, da divisão e o valor do livro de Josué. E o tópico 3 também fala sobre os antecedentes históricos, Então tá aí na tela, mas falando especificamente aí da nossa lição, o texto do dia está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Esse é o versículo que nós sempre lemos no encerramento da lição, juntamente com a nossa igreja. Nós lemos todos juntos, mas dessa vez estarei lendo aqui. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. A síntese, que antigamente a gente lia como verdade prática, diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Também na nossa lição sempre temos, se você ainda não tem a sua revista, nos procure, mande mensagem. Nós temos um grupo de WhatsApp da nossa sala, mas também pode nos procurar no particular. Nós estaremos orientando os irmãos e providenciando as revistas para os irmãos estarem acompanhando. Coisa maravilhosa, Coisa maravilhosa, a gente tem um plano de leitura semanal, é importante vocês leem. Na segunda-feira, a gente tá de segunda até sábado, a gente teve aí esses versículos sugeridos, Quero deixar só o subtítulo aí desses versículos, da mensagem. A vitória depende do esforço. Na segunda-feira. Na terça, a vitória pertence a Deus. Quarta, a confiança no Senhor é a base da vitória. Quinta-feira, a vitória é para quem Deus se agrada. Sexta-feira, a vitória vem do Senhor. E no sábado, aproveitando as oportunidades para ter vitória. Então, assim, você pode, se você está pensativo, está aí uma sugestão de leitura, pegue todas essas referências e esteja lendo, meditando, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Como objetivo, nós sempre temos objetivos a serem discutidos em nossas lições. O primeiro deles é apresentar um panorama geral do livro de Josué, depois compreender o propósito da divisão interna do valor histórico do livro de Josué, foi o que a gente comentou ali, e conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Os irmãos bem sabem, o texto bíblico eu também quero ler com vocês, Josué capítulo 1, versículo de 1 até o 6. Diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra em que jurei a seus pais lhes daria. A gente
né, todos os irmãos conhecem, a maioria dos nossos jovens já são alunos assíduos da escola dominical, e é sempre, é uma história realmente que marca, né, a nossa infância na escola dominical, fez a própria, a gente já assistiu alguns filmes falando sobre toda a trajetória de Moisés, que Deus usou para libertar o povo da escravidão, da servidão lá no Egito, e Moisés levou este povo em direção à terra que Deus havia prometido a eles, só que aí, quando estava para alcançar, o Senhor recolhe Moisés, e não só Moisés, como a gente vai ver na lição, mas toda aquela geração, o povo murmurou, os irmãos bem sabem, o povo murmurou bastante, e esse povo, por conta da murmuração, eles ficaram dando volta em terra. Eu vi uma pregação que aquele que murmura, ele deixa de alcançar as bênçãos de Deus. Então, é algo muito sério, né? Esse povo saiu, ele teve o milagre, onde Deus conduziu este povo, mas por conta da murmuração, por conta da falta de fé, este povo, eles não entraram na terra prometida. Toda aquela geração, eles mandaram ficar esses 40 anos, e durante esse tempo, este povo, os que saíram, foram morrendo. E de todo aquele povo que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe que entraram na terra prometida. Todos os demais morreram, inclusive Moisés, que o Senhor Deus o recolheu para si. Foi um grande homem, né? Um grande homem de Deus, mas ele também não teve o prazer, ele apenas viu de longe a terra, mas ele não adentrou a terra prometida. E aí, falando um pouco, já entrando no nosso primeiro tópico, ele fala que esse livro é denominado, né, o primeiro livro histórico da Bíblia. Segundo os estudiosos, ele começou a ser escrito por volta do ano de 1400 a.C. Também eles acreditam que Josué mesmo, que foi o escritor de quase a totalidade deste livro, apenas o trecho onde narra o final da história, né, e a morte de Josué, que não é de sua autoria. E aí nós temos falas, principalmente nesse livro, ele traz uma mensagem sobre de nós estarmos em obediência a uma palavra de Deus, em obediência à voz do Senhor, porque a vitória vem sempre do Senhor. Não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência. E às vezes muitos se enganam, né? De às vezes querer, no primeiro momento, começa a pedir sempre a direção de Deus, sempre peço, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas quando as coisas começam a melhorar, que ele já acha que tem condição, ele acaba se esquecendo que somente do Senhor é que vem a nossa vitória. E o Senhor, nesse livro, nessa história narrada, o Senhor, ele sempre... a gente vai aprender algumas lições poderosas, né? Que nós precisamos estar sempre acreditando e confiando e sabendo que a vitória vem do Senhor. Tem aqui uma visão panorâmica, está aí um quadro que traz justamente esse resumo, né? Falado sobre a autoria, o público, que foi para o povo de Israel da época, o cenário. Canaã, também chamado de Terra Prometida, ocupa o mesmo território que hoje atual é onde está a nação de Israel, né? Então o povo está lá, que recentemente virou uma nação reconhecida pelos demais, mas desde essa época o Senhor já havia prometido que essa terra era do povo de Deus. E algumas características especiais deste livro falava entre mais de 1 milhão de pessoas, foi o que a gente comentou, apenas Josué e Calebe foram
que saíram do Egito, que eles entraram na Terra Prometida. E assim, fala um pouquinho no subtópico 2, nos fala, infelizmente a gente tem pouco tempo, tá bom? Por isso que eu estou adiantando bem, mas fala um pouco que tem uma parte bem histórica, bem legal, quero ler para vocês. Como era o mundo na época? Segundo as pesquisas históricas, quando Israel passou o Rio Jordão, lá por volta de 1400 anos antes de Cristo, muitas civilizações em volta já estavam bem desenvolvidas, né? Fala um pouco da civilização Jomon, lá do Japão, que já estavam lá no seu apogeu. Fala também do Peru, que nós tínhamos aí já uma civilização já bem avançada. Na América do Norte, assim, vale a pena, tá? Leia a revista. Eu não vou conseguir ler tudo, mas é algo bem legal. Você que curte história, procura ler toda a lição. No subtópico 3 fala sobre Canaã, que Canaã tinha uma área de aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul e 1.100 para o nordeste. Para o nordeste encontra-se Nínive e para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia. Mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia e noroeste 1.300 quilômetros a Grécia e após a 2.400 a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa no Oriente Médio, e aqui tem uma informação importante, né? Que Deus ele poderia ter prometido que eles iam conquistar todo o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que era necessário, né? Então, esses 290 por 65, né? 290 de comprimento por 65 de largura, era o suficiente, né? A provisão de Deus. E assim, se você olhar no mapa, é algo interessante, que Israel, ele, olhando no globo, ele está localizado exatamente no centro do mundo, né? E quando você começa a olhar, que a gente sempre fala, poxa, é uma terra que mana leite e mel, realmente mesmo em meio a montanhas, do outro lado do deserto, o grande deserto, uma região bem inóspita, você tem ali uma terra muito fértil, né? É um lugar realmente abençoado por Deus. Hoje em dia você pode comprovar isso, quem tem a possibilidade, né, a condição de estar viajando, conhecendo esse país, sabe que realmente ali é algo abençoado, é um lugar realmente abençoado por Deus. E aí, nesse ponto importante, mais uma vez quero frisar que Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados e abençoando todas as nações da terra, né? Então, em ti serão benditas todas as nações da terra. É um versículo que a gente conhece, que usa bastante. Então, Israel, realmente esse povo abençoado por Deus, um lugar que o Senhor preparou para os seus filhos, né? Continuando no segundo tópico, acho que só tem mais um slide aqui, tem aí um esboço do livro de Josué. Deixa eu só abrir aqui. O propósito, a divisão e os valores do livro de Josué. Em relação ao primeiro subtópico aqui, fala sobre o propósito, né? O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim Josué, o escritor, teve como objetivo apresentar a visão do seu chamado, desde o milagre da travessia do Jordão, devoção e obediência do povo, bem como as campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada,
nem o seu braço salvou, e sim a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste dele. Fala também que o livro ele tem o propósito de mostrar a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes de muitas batalhas e condições das quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando que servissem fielmente ao Senhor. Então, assim, Josué, os irmãos sabem, foi um grande líder. Difícil, né? Muito complicado você substituir um líder como Moisés, mas o Senhor Deus deu graça a esse homem, porque assim não foi simplesmente dar as voltas em Jericó e as mulheres caíram e assim eles já entrariam e a terra era deles. Não, eles tiveram que lutar bastante, eles tiveram que fazer várias campanhas de militares mesmo, né? E o Senhor deu graça a ele, deu força a este exército de Israel que em algum momento era pequeno, em alguns momentos eles foram fortalecendo, mas além de deles saberem que eles precisaram se organizar como, né, um líder para organizar todo esse exército, toda a nação, ele ainda tinha que conclamar o povo a se colocar as suas vidas na presença de Deus, a se santificar, né? O texto que a gente lê, santificáveis, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A gente vai estudar sobre isso também, preparando-se para a batalha. Então, assim, o livro ele detalha como esse grande líder alcançou essas grandes vitórias e levou o povo a conquistar a terra que Deus havia prometido. Seguindo, nós temos aí na divisão do esboço do livro de Josué, temos, a gente vai detalhar, tá? Bastante sobre os nossos temas que serão descritos ao longo do trimestre, mas tá aí, ó, a entrada na Terra Prometida, no capítulo 1, Josué lidera a nação, a travessia do Jordão, depois a conquista da Terra Prometida. Josué ataca o centro da terra, ataca os reis do sul, reis do norte, tem um resumo das conquistas. Também no final, ainda ele teve que conquistou aquela terra. Foi algo que Deus prometeu a todos, né? Todo o povo de Israel, mas o povo, vocês sabem que eles eram divididos em tribos. E aí essa terra, ela foi, para fazer essa divisão, imagino que foi uma tarefa muito fácil, não, né? Mas foram divididos a terra entre as tribos de Israel. Todas as tribos recebem suas terras, cidades especiais são reservadas, né? A gente vai falar sobre a cidade de refúgio também. As tribos do leste voltam para casa e a despedida de Josué a Israel. Então, queridos, temos essa divisão. Sobre isso, tá. Sobre os antecedentes históricos, que é o último tópico da nossa lição, vai falar um pouquinho, né? O deserto chegou ao fim, o povo já não mais andava no deserto depois que saiu do Egito, passou, como a gente já falou, 40 anos peregrinando no deserto. E aí eu quero ler esse texto aqui que está na nossa lição. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem a água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a campanha pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhe uma terra que mandava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles.
Então, assim, era um novo tempo, né, para este povo que ficou mais de 400 anos preso, depois andou por 40 anos no deserto como nômades e agora estavam todos numa cidade, numa terra onde a mão do Senhor continuava conduzindo, né? A gente leu aqui que o texto fala que eles não precisariam da provisão de que há uma nuvem de fogo, o maná caindo todos os dias, mas sim, eles tinham capacidade de uma terra que era deles, que eles iam lavrar, eles iam beber. Então, assim, era uma vida totalmente nova. E o Senhor usou esse grande servo dele, Josué, para estar conduzindo, orientando este povo para viver um novo tempo, mas nunca se esquecendo que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E aí Moisés convocou todo mundo para uma reunião, né? Sabia que ele não entraria, que ele morreria em breve, e ele mais uma vez trouxe a leitura dos mandamentos, da palavra do Senhor, trouxe toda a orientação e passou o bastão para Josué. E aí esse povo novo, né, que, como a gente já falou, não era aquele mesmo povo que saiu do Egito, por conta da murmuração não entrou, era um povo que já estava acostumado a ver os milagres, a provisão de Deus. Eles entram agora num novo tempo. E o último subtópico fala: um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferente de como ocorreu lá 38 anos atrás, quando Deus reprovou toda uma geração. Vocês podem ler essa referência lá no livro de Números, capítulo 14, leia o capítulo inteiro. Agora, para entrar na Terra Prometida, eles teriam que enfrentar os obstáculos, as águas do Jordão. As expectativas de algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias, transformando uma certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou. E tem um texto, né, uma referência lá em Hebreus 11:6. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam a ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Isso. Então, eu só voltando, né, nas últimas palavras de Moisés, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Já tinha vivido tudo isso, todos os milagres, todas as bênçãos, e aí estavam para viver agora um tempo novo, um tempo diferente na vida deles, um tempo de conquistas, onde ele lutou, caminhou, e agora a gente está chegando para alcançar aquilo que a gente buscou por tanto tempo. E eu passei bem rápido aqui que Moisés, ele antes de partir, ele fez questão de ler novamente a lei do Senhor, a lei que o Senhor colocou, os 10 mandamentos. Então, assim, nós, seres humanos, trazendo aqui para uma aplicação prática, uma aplicação em nossas vidas, nós precisamos estar sempre lembrando que quem comanda as nossas vidas é Deus. Nós nunca devemos achar que em nenhum momento da nossa vida a gente consegue algo sozinho das nossas mãos. Nosso Deus, ele é soberano em nossas vidas. Nós temos que
colocar sempre as nossas vidas nas mãos do Senhor, os nossos planos, os nossos sonhos. Nós estamos falando aqui de um tempo de vitória, um tempo de conquistas, mas dentro das lições vocês vão ver que algum dia até o próprio Josué, ele achou, poxa, não, a gente vai lutar com um povo, é um exército pequenininho ali, não precisa levar todo mundo, não. Vamos levar apenas aí o pessoal mais forte e isso aí vai ser baba, né? Como a gente fala assim, vai ser molezinha. E nós vamos estudar lá na frente que não foi bem isso que aconteceu. Por quê? A gente precisa estar sempre pedindo a direção de Deus para tudo que formos fazer em nossas vidas. Tudo, tudo. Eu estava meditando num capítulo em Tiago e lá fala, você não pode sair falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas sempre coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Para se Deus permitir, se Deus for comigo, eu irei. Se o Senhor não estiver, isso é uma frase de Moisés, né? Se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe sair daqui. Então, assim, coloque Deus em primeiro lugar em suas vidas. Nós vamos aprender muito, né? Como eu falei, mesmo o mundo com medo, mesmo o mundo cheio de incertezas, nós temos a fé no nosso Deus que nós vamos ter um ano de vitória. Embora todas as projeções sejam pessimistas, nós que temos fé no nosso Deus, nós que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nosso coração vai se alegrar, embora às vezes falta emprego, falta dinheiro, mas a nossa esperança está viva no Senhor. E que Deus possa fazer-nos viver um tempo de conquista, um tempo de vitória. Então eu convido a você, jovem, você amigo, participe da escola dominical. Nós aprendemos muito, o Senhor nos ensina muito, né? Eu sempre falo que lá é um lugar, às vezes a gente está num culto, o pastor está pregando, mesmo no culto de doutrina, você não tem a oportunidade de levantar a sua mão, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, e na escola dominical você tem essa liberdade de estar interagindo, levando as suas dúvidas, as suas falando não concordo, não entendi. Então assim, seja um aluno da escola dominical, seja frequente, né? E incentive os seus amigos, seus irmãos a estarem juntos, né? Na escola bíblica dominical. Esse trimestre estaremos estudando sobre o livro de Josué. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, que você possa, né, ler toda a carta, né, todo o livro de Josué, e eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, vai acrescentar a tua fé, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quero agradecer a vocês que, nesse rápido resumo que a gente trouxe, investiu um pouquinho aí do teu tempo para assistir esse vídeo, né? Perdoe as falhas, em nome de Jesus. Nós não nos acostumamos a isso ainda, nós não temos todos os recursos, mas o Senhor Jesus tem nos dado graça e a mensagem do Senhor tem sido pregada, né? Então, quero agradecer a você pelo tempo investido e vamos juntos aprender mais e mais do Senhor. Oremos. Eterno Deus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, pela vida de cada um que tem dedicado, Senhor, o seu tempo, tanto para estudar, para dar aula, como para aprender um pouco mais. Abençoe todos os alunos da nossa escola bíblica dominical, dos alunos de Xandira, os alunos de toda essa nação, que nós possamos estar perto do Senhor, pois só do Senhor é que vem a nossa vitória, só do Senhor é que vem a nossa bênção. Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, por tudo isso. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Quero ver vocês lá, tá? Juntos na EBD. Deus abençoe, em nome de Jesus.